Gravando, sessãozinha extra. Então, como eu estava comentando, hoje a nossa sessão ela é um flashback. Se passa uma semana antes do começo das aulas, né? Então, uma semana antes do famoso 1º de setembro de 1939. E vai ser um flashback duplo, né? Vai servir para as duas personagens, no caso. E com certeza isso vai ter reflexos já na próxima campanha, se tudo der certo. Começando rapidamente, fazendo um contexto. Zaya, apesar das fugas reiteradas, sem querer entrar muito no background, né, sem querer revelar muito sobre o background da personagem, apesar das contínuas fugas, há um mês atrás você estava na parte oriental do mundo bruxo. Você estava em um lugar ali bem próximo da China, mas não chegava a ser exatamente um território chinês. E estava, apesar de constante fuga, ainda realizando os seus aprendizados ali e por algum tempo já não estava sendo incomodada. Até que há um mês atrás, nessa viagem, você começou a parecer um pouco desconfiada. Você estava sentindo que realmente alguma coisa estava errada, estava se sentindo espionada, sabe? E aí você identificou que realmente pode ser coisa da sua cabeça, talvez, mas dificilmente você se engana em relação a isso. E você achou melhor não ficar muito tempo naquele lugar, sendo coisa da sua cabeça ou não. Não vale a pena correr o risco. E por conta disso, você acabou voltando para a Europa, mas na região ocidental mesmo. Na Europa, primeiro você chegou em um país relativamente pequeno e desconhecido, de certa forma, que era a Romênia. Lá a comunidade bruxa ela respeita muito as tradições, isso você aprendeu rápido. Apesar, a Zaya ela é uma verdadeira nômade, né? Ela teve que se tornar uma verdadeira nômade. E por isso ela rapidamente sabe identificar mais ou menos os lugares assim que ela chega e mais ou menos como são as situações, os costumes. Até porque ela não gosta de chamar atenção nesse sentido, então foi muito importante ela aprender isso para a própria sobrevivência. Na Romênia, aí você rapidamente percebeu, se é que já não conhecia antes, né, fica a seu critério, que lá era uma cidade muito apegada aos costumes tradicionais antigos bruxos, não só envolvendo puros sangues, mas toda uma tradição de governança bruxa, por exemplo. Você sabe que príncipes bruxos não existem há muitos e muitos séculos, mas na Romênia os títulos nobres ainda são importantes, são relevantes na classe social, e os títulos de nobreza concedem poderes e cargos muito importantes dentro do governo. Isso você pegou rapidamente para tentar se manter discreta ali. As coisas continuaram assim. Até que você foi uma das primeiras a perceber, mesmo não sendo dali, que alguma coisa naquele lugar estava errada. Claro que primeiro você acreditou que fosse por sua causa. Talvez tivessem pessoas indo atrás de você. Mas observando um pouco melhor, ficando um pouco mais atento, você percebeu que, na verdade, era mais do que isso. Se tratava de um assunto além de você. O movimento à noite na Romênia era muito maior e muito mais intenso do que de dia na parte bruxa do país. E, apesar disso, muitos
das pessoas que você encontravam ali eram estranhas e falavam de coisas que pareciam ter acontecido há muitos e muitos anos, mesmo para um bruxo que vive facilmente mais de 100 anos. Além disso, essas pessoas, muitas delas não utilizavam magia, né? Apesar de elas estarem inseridas ali na comunidade bruxa, você não as via utilizando magia livre, assim, ou mesmo portando uma varinha. E aí, você percebeu que algo grande estava para acontecer ali. Algumas conversas que você escutou, o próprio clima, aquele sexto sentido, estava te dizendo isso. A coisa ficou mais alarmante ainda quando você viu um animal mágico chamado Linjama. É uma espécie de lobo que gosta de viver em países frios. Você viu uma alcateia desse animal mágico indo embora do seu lugar seguro, ali nas proximidades da cidade bruxa em que você estava. E isso chamou muita atenção porque, pelos seus conhecimentos, esse grupo, esse tipo de animal, quando eles realmente constituem uma alcateia de mais de 10 membros, eles ficam naquele lugar para sempre. Ou a menos que eles sintam que algo muito, muito ruim vai acontecer por lá. E quando você viu, na calada da noite, essa alcateia indo embora, você já estava observando ela há um tempo para fazer estudos e tudo mais, você soube que não era você que ia testar a superstição sobre a magia que esses bichos possuem de prever alguma coisa ruim ou não. Você pegou e foi embora. Você foi embora de volta para Inglaterra, já que talvez fosse a hora de procurar ajuda com outras pessoas e não mais sozinha como você estava todos esses anos. Até porque, Zaya, o mundo estava mudando. Não é uma época saudável para você ficar sozinha por aí, fugindo. Coisas ruins estão acontecendo por aí, cada vez notícias mais suspeitas saem no jornal. Assim como a da Romênia. Logo depois que você chegou de volta à Inglaterra, ainda escondida do mundo, você conseguiu no jornal perceber. A Romênia, uns 2 dias depois que você saiu, teve suas fronteiras definitivamente fechadas. E uma tomada de poder. Aquele que se intitulava governante foi morto. E um bruxo, e as suspeitas, né, apontam que talvez um bruxo das trevas antigo tenha ressurgido e tomado o poder daquele lugar, por razões ainda desconhecidas. Esse foi meio que o pontapé para você perceber que não é só você que está em perigo. O mundo todo está. E aí veio a decisão de procurar o seu querido amigo e estimado professor, alvo Dumbledore. Ele sempre foi muito solícito, muito simpático. Ainda mais você, Grifana, era da casa dele. Se aproximaram muito do tempo que você estudava lá. Então, ainda com receio e tomando alguns cuidados, escreveu uma carta para ele. E acabaram marcando um encontro. É assim que a gente começa. Você teve que viajar para Hogsmeade, um lugar que você não via há muito, muito tempo. E com certeza, ao aparecer na cidade, você é inundada por uma nostalgia gigantesca, descritível. Vocês combinaram de se encontrar em um lugar um pouco suspeito, no famoso, em português, né? Em inglês talvez fica mais bonito, né? Na
Madame Pudfoods, que é o lugar que serve chá e café. E lá é um lugar famoso por abrigar os casais, né, os alunos namoradinhos que marcam um encontro lá em Hogsmeade depois do terceiro ano. E aí fica a seu critério se a Zaya chegou até a marcar algum ou não. Mas é muito estranho o Dumbledore ter marcado justamente lá. É isso que você tá de frente com esse lugar. E é com você. Arebaba, Dumbledore. Não acredito que lugar marcou aqui. Me traz tantas lembranças. Bom, vamos entrar. Ele tá com uma pesada capa de viagem e um chapéu, tentando claramente se disfarçar, é bem óbvio pra você. Ele... Zaya, querida, depois a gente se cumprimenta e tudo mais, eu não posso ser visto por aqui. Vamos, entre rápido. Yala, yala, vamos então. Aquela mesa no fundo, se possível. E ele vai se encaminhando para uma mesa meio escondida ali. Esse lugar, no interior dele, apesar de ser bem aconchegante, é claramente para dar um ar de romance, né? Em cima das mesas tem todo como chama? Aqueles lugares em que as plantas, né, crescem por cima, formando aquela vista bonita. E vocês vão pra lá, ele se esconde, ele olha pra trás um pouco, e aí finalmente ele estende a mão. Como você tá? Faz tantos anos, eu tomei um susto quando eu recebi sua carta. Eu estou bem até. Viajei muito e acredito que eu realmente preciso da sua ajuda. Eu espero que você possa me ajudar. Eu também espero, Zaya, mas você me procurou no pior momento. Eu tô deixando Hogwarts. Eu vou ter que me ausentar por um tempo e eu não sei como eu poderia te ajudar. Eu vou pra Alemanha. Vai ficar muito tempo? Existem coisas, Zaya, que eu preciso fazer por lá e eu não sei. Eu vou ficar lá até resolver, pelo menos. Cala. Tudo bem. Bom, acredito que possa me ajudar a arrumar um emprego em Hogwarts. Eu sinto tanta saudade e acredito que posso ensinar os alunos sobre o trato de criaturas mágicas. Tenho estudado por muito tempo, até fui para o Brasil, e acho que posso me ajudar nisso. Ele pensa um pouco. Se você tivesse me procurado há pouco tempo atrás, teria a minha própria vaga de transfiguração, mas ela foi ocupada por uma bruxa do ministério. Mas ela... Talvez essa seja inclusive a solução, Zaya. Ela pode te ajudar. O ministro... Não sei se você sabe, nós acabamos elegendo um novo ministro da magia e... É um antigo amigo meu. Chegou a ser meu aluno há muito tempo. E ele precisava de uma pessoa que ficasse com os olhos mais abertos em Hogwarts. Devido a alguns acontecimentos, eu receio dizer que a nossa escola tá complicada. Mas essa pessoa, talvez ela possa te ajudar. Eu não sei se existe algum cargo vago, mas se alguém pode te ajudar com isso é ela. Eu vou tentar colocar vocês em contato o mais rápido possível, mas eu não posso te garantir nada, me desculpa.
Eu não sei realmente se o Ministério poderia ter um poder contra o meu pai, mas é uma tentativa. Eu quero tentar, sim, falar com ela. Talvez ela pode realmente me ajudar. Tá. Na carta, você comentava que tava com problemas ou pressentindo problemas, tá tudo bem? Acho que os homens do meu pai ainda estão atrás de mim. E por isso estou fugindo. Eu não quero voltar para casa. Eu prefiro chamar Hogwarts de minha casa. Hogwarts sempre vai ser a sua casa, Zaya. Não tem a mínima dúvida disso. Ela sempre vai estar aberta a receber todo mundo que já passou por ela uma vez. Disso você pode ter certeza. Ela dá um sorriso para ele e com uns olhos meio de jogar um charminho para ele assim. E aproveitando o momento, né? Ela põe a mão em cima da mão dele e fala assim pra ele: E você? Não quer ficar mais um pouco por aqui? Eu não posso, eu já deveria ter partido ontem. Eu só fiquei realmente porque a gente tinha marcado e eu nunca vou deixar uma grifana que precisa de ajuda sem a minha ajuda. Ah, eu acabei de lembrar, lógico. Como que eu pude esquecer? Tem uma vaga de adivinhação, Zaya. Você pode ser professora de adivinhação. Acho que não seria minha praia. Eu me daria bem melhor com as criaturas mágicas. Tem alguém cuidando das criaturas do momento no castelo? Tem o professor Henry, ele é muito competente, ele também foi um aluno brilhante nesse, nesse ramo, igual você, mas infelizmente ele já ocupa o cargo. Mas você não era boa em adivinhação? Eu lembro que teve aquele incidente uma vez de você ter ido ler a bola de cristal e ela rachou ou algo assim. Isso é um bom sinal, não é? Ah, acho que rachar não deve ser um bom sinal, não é? Ah, Bom, mas se é o que tem, eu aceito. tá, eu vou. Ela que vai. Essa professora que vai decidir sobre isso, eu realmente nem tenho elos com a escola, meu contrato foi suspenso por tempo determinado e essa professora nova, ela que vai dar aula de transfiguração, inclusive o ministro confia nela por algum motivo completamente. Eu, apesar de estar na escola há muito tempo, não fui professor dela, né? Bom, sei lá. Eu espero que ela possa te ajudar, de verdade. Vou entrar em contato com o ministro e ver o que a gente pode fazer. Horas Hughes, professor Dippet. Ah, Zaya, ele faleceu. Oh, estou chocada. Foi, Arebaba. Mas, mas que horror. foi muito trágico. Foi no começo, vai fazer um ano agora. As causas da morte dele ainda são meio desconhecidas, mas tudo indica que ele foi assassinado pelo antigo professor de adivinhação. Foi, Oh, que... foi realmente um episódio muito triste. Eu já trabalhava há muitos e muitos anos com o Armando. Foi muito trágico. Oh, que triste. Fiquei realmente comovida. Uh, Zaya, se você precisar de algum lugar pra ficar, no Cabeça de Javali eu ouvi dizer que eles alugam quartos lá, então. Não fala que eu te indiquei lá ou coisa do tipo, mas se você falar que já estudou em Hogwarts e que foi da Grifinória, com certeza eles podem te dar um desconto.
Você precisa de Oh, dinheiro? Precisa de alguma ajuda além disso? não, por dinheiro eu estou bem. Shukran, obrigada. Eu irei então para o cabeça de javali agora. Eu. Eu queria poder te ajudar mais, Aya. Eu realmente sinto muito. Está tudo bem. Devo esperar uma coruja sua para a resposta sobre esta professora? Não, fique hospedada lá e. Talvez seja melhor se vocês realmente se encontrarem lá. Eu vou tentar fazer com que ela te procure. Você tá usando algum. Você usa algum outro nome pra eles não te reconhecerem ou coisa do tipo? Não, pode me procurar como Zaya mesmo. Tá, tudo bem. Sinto muito mesmo. E ele se levanta pra ir embora. É, E ele deixa ali, apesar dele não ter pedido nada, ele deixa 2 galeões antes de sair. Não sei se é porque ele ficou com pena ou ele queria realmente ajudar mais de alguma forma e não podia, mas ele pega e vai embora. É, E aí, só pra gente não. Só pra gente ganhar tempo, você realmente consegue um desconto bom no cabeça de javali. O Alpefort, que é o estalageiro, né, o taverneiro ali do cabeça de javali, ele sempre foi muito carrancudo e cara fechada, mas quando você falou que era da Grifinória, ele te acolheu e te deu um desconto e até passou a rir de vez em quando, aquele pequeno que é o máximo que ele consegue fazer. É... E aí se passaram alguns bons dias enquanto você ficou lá, tentando identificar o território, tentando ver se realmente seria um lugar seguro, se seria uma boa ideia, enfim. Só tem uma coisa importante nesse meio tempo, que você viu também. Enquanto num belo dia você estava caminhando por ali, por Hogsmeade, e você escutou um choro. Parecia um homem chorando. Você foi dar uma leve espiada. Sempre tudo com muita cautela, né? Pra evitar ao máximo ser percebida e tal. E você viu no fundo de uma casa de Hogsmeade, uma casa até bem bonita, um homem, um cabelo meio loiro. Ele tava. E curto, né? Relativamente curto, ele tava agachado na frente de um túmulo. E ele tava segurando também uma nenê no colo. Por alguns instantes você até pensou em intervir. Até ir lá e tentar ver se estava tudo bem ou coisa do tipo. Mas pela sua experiência de vida. Meu Deus. Talvez você saiba que o melhor realmente é não se meter. E aí você só foi embora. O homem que você viu era esse aqui. Só pra constar. E aí a gente corta. Esse homem aqui. E aí a gente corta pra Agatha. Agatha, você está há alguns dias de. E o cabeça de javali é mais ou menos assim. Tem só essa imagem unizinha do filme. Você, Agatha, estava há alguns dias já de ir para Hogwarts. Quando o ministro da magia te chamou na sala dele, né, marcou uma pequena reunião, um tanto urgente. E quando você entra na sala, é aquela boa e velha aparência que você já está acostumado a essa altura. Apesar dele ter sido bem, né, rude com você naqueles primeiros encontros, agora você percebe que talvez já tenha conquistado um pouco mais a confiança dele depois do tribunal e dos eventos ocorridos no tribunal. De modo que ele passou a dar mais abertura
para você e mesmo te tratar com menos dúvida, digamos assim, do que ele estava tratando antes. Quando você entra na sala dele, você vê que não mudou nada ali da aparência, continua sendo aquela mesma sala quadrada, com aquela mesma decoração antiga, o relógio, agora os ponteiros daquele relógio mágico que apontam para catástrofes e acidentes mágicos, ele está constantemente no vermelho ou muito próximo disso. E quando você entra, ele está lendo uma carta, ele está, na verdade, acabando de selar uma carta, fechando ela. E você, né, já tomou o costume de, ao invés de ouvir atrás da porta, entrar. Porque ele sempre sabe quando alguém tá por ali. E você entra, ele. Agatha, vem cá, bom dia. Eu precisava mesmo falar com você, é um pouco urgente, sente-se. Bom dia, Sr. Spencer Moon. E a Agatha se senta. Em que posso lhe ajudar? Como você tá? Tá ansiosa? Tá preparada? Arrumou as malas? Sim, eu já preparei tudo. Foi difícil colocar tudo na mala, é bastante coisa para carregar, mas vai dar tudo certo no final. Claro, claro. Eu acho que hoje vai ser o nosso último contato. Eu tenho algumas instruções importantes para te passar e algumas coisas que eu preciso que você faça antes mesmo de ir para lá. Primeiramente, essa carta. E a carta que ele acabou de selar, ainda tá. A cera tá acabando de secar. Mas ele empurra a carta na sua frente. Essa é uma carta de autoridade, Agatha. É uma carta que, resumidamente, fala que você vai ser o ministério dentro de Hogwarts esse ano. As suas palavras vão ser as minhas e, oficialmente, aqui você é intitulada como interventora para ter maiores poderes e respeito dentro da escola, até porque eu acredito que não vai ser fácil, talvez no começo, te aceitarem tão bem pelos ocorridos e... Enfim, eu preciso que você lembre que o seu principal interesse é defender os interesses do Ministério. Acredito desnecessário falar, mas é sempre bom ressaltar. E eu também tenho esse pequeno estoque para você. E ele puxa uma pequena caixinha de madeira. Bom, você sabe o que tem aí. Acho que isso vai dar para um mês, pelo menos. Depois, infelizmente, você vai ter que se virar por conta própria. Eu sinto muito. No final de semana, você consiga... Um mês apenas? Sim. Talvez no final de semana depois você, né, pode retornar ao ministério e se reabastecer. Enfim, não tem problema nenhum nisso. Mas os estoques é importante que sejam pequenos e discretos. E, bom, você imagina por quê. Sim, é claro, eu entendo isso também. Mais duas coisas. Eu preciso que você, apesar de... Eu entendo a importância que seria você chegar antes na escola e observar como estão as coisas lá. Mas apesar de tudo, eu acho mais importante ainda você ir para a escola de trem. Eu ouvi dizer que tiveram problemas no ano passado no trem. Problemas graves. E eu precisava que você já começasse a constatar a realidade daquela escola desde o trem. Então, por mais que fosse interessante você ir antes, eu peço que aguarde até o dia 1º de setembro. Tente chegar cedo no trem e observar tudo que se passa lá, principalmente as irregularidades. Não há problema quanto a isso. Eu vou até ficar feliz de poder conhecer logo os alunos com os quais vou trabalhar. Ótimo. E uma última coisa.
Eu não sei se você tá a par das missões da Ordem. Eu vou tentar o máximo possível alinhar os interesses do Ministério com os interesses da Ordem, até porque, infelizmente, eu não posso confiar em todos os aurores que o Ministério dispõe, e os agentes da Ordem da Fênix realmente se destacam nesse sentido. E por conta disso, o professor Dumbledore veio me fazer um pedido um pouco estranho. Ele comentou que tem uma aluna relativamente necessitada, mas que não pode se identificar muito, não pode se expor, melhor dizendo, e que ele precisava abrigá-la. Ele queria colocar ela em Hogwarts, mas pelo que eu sei, até onde eu sei, as vagas docentes da escola estão preenchidas, então eu quero que você vá, até mesmo para se habituar novamente com Hogsmeade, lá e tente conversar com essa pessoa, tente descobrir mais, tirar alguma informação. Eu não duvido do Dumbledore, não me entenda errado, mas ele tem passado por muita coisa, Agatha, e eu tenho medo de que talvez ele possa ser enganado de alguma forma, ou ter se confundido. Ele disse que a pessoa de confiança, que foi uma excelente aluna dele, principalmente em trato das criaturas mágicas, mas hoje em dia nunca se sabe. Vá até lá, tente tirar alguma informação. Por que essa pessoa não pode se identificar tão abertamente? Por que ela precisa de um lugar em Hogwarts? E se você realmente acreditar na história dela, perceber que ela for de confiança, você como interventora tem total poderes para colocá-la lá dentro, nem que seja como ajudante de alguma coisa, enfim. Eu sei que a escola, por exemplo, está sem um guarda-caça no momento. Se não tiver nada melhor para ela, e você realmente acreditar que ela pode também nos ajudar de alguma forma, dê algum cargo para ela, brigue lá. Bom, você é um agente, sabe como se virar nessas situações. Mas o professor Dumbledore não lhe disse nem qual o motivo de ela precisar de abrigo? Nem mesmo para vocês, pensa? Não, eu também confesso que não perguntei muito, não fiquei insistindo. Ele aponta pro relógio que tá acidentes e catástrofes mágicas lá no vermelho. Eu tenho andado muito ocupado ultimamente e realmente tô com medo de uma guerra explodir a qualquer momento. Então, ele também estava com pressa, ele tem uma missão importantíssima para realizar. Ele só perguntou se eu poderia ajudá-la de alguma forma e eu falei que eu ia tentar, enfim. Isso acabou passando alguns dias já e eu deixei isso de canto. Agora eu acho que talvez seja uma boa hora para tentar resolver isso. Claro, eu posso cuidar disso sem problemas. Agora, uma coisa que eu gostaria de perguntar. Tem notícias do Moody? Do Climon? Eu tinha receio de que você tocasse sobre esse assunto. Eu sinto muito, Agatha. Não há nenhum sinal dele. Tá, a Agatha tenta não esboçar nenhuma reação. Ela só suspira e fala: Ah, entendo. Bem, deseja mais alguma coisa, ministro? Ou posso ir já à procura dessa mulher? Pode ir. Ela tá tá hospedada no Cabeça de Javali. Talvez tente chegar de uma maneira discreta. Eu não sei. O nome dela é Zaya. Ele olha meio que num papelzinho assim. Que foi escrito. Com certeza foi escrito às pressas. Zaya al-Rashid. Algo assim. Ela deve estar com um pano na cabeça. Não sei. Certo, eu a procurarei. Bom, obrigado por tudo. Zaya, você sabe que tá em jogo aqui, né?
esse ano a sua função lá vai ser fundamental pro futuro da escola. Certo. Eu tô contando com você. Ah, era a Agatha, eu falei errado, perdão. Por isso que eu fiquei confuso. Era a Agatha, eu falei errado, eu troquei. Não, tranquilo. Eu vou me levantar e vou falar, não se preocupe quanto a isso. Eu já aceitei o meu papel nessa história e eu o cumprirei da melhor forma possível. Bem, então nos vemos em breve. Qualquer problema eu me comunico com o senhor. E a Agatha vai andando até a porta e quando ela tá prestes a sair, ela para. Ela olha pra trás e fala: Leonard, me avise se tiver qualquer notícia do Clymon ou sobre a situação da Romênia. Não é preciso de um medidor desses para ver que uma catástrofe pode se aproximar a qualquer momento. Eu consigo senti-la em todos os meus ossos, da cabeça aos pés. Ele só acena pra você. O Moody tava certo. A gente realmente pode confiar em você, Agatha. Boa sorte. Ela só balança a cabeça e sai. Ok. Passam-se ali talvez uma hora pra você fazer alguns pequenos preparativos. E você aparata rumo a Hogsmeade. Lembrando que talvez não seja bom. Talvez levante algumas perguntas se a Agatha também for vista por lá e depois chegar de trem. Só pra ressaltar. Então a Agatha vai usar um feitiço, vai trocar a roupa dela assim, que ela costuma usar, aquele vestidão roxo, e vai trocar por um vestido mais justo, preto, e vai colocar um chapéuzinho assim na cabeça, tipo uma boina francesa, e vai tentar prender o cabelo também pra não chamar tanta atenção, né, pra parecer uma pessoa diferente. Perfeito. Agora sim, Zaya, como que você acha que estaria... O que estaria fazendo no Cabeça do Javali uma semana antes das aulas começarem e um horário mais ou menos assim, fim de tarde? A Zaya, ela tá sentada numa mesa, né, com um caderno, no qual ela faz as anotações e alguns desenhos sobre os animais. Então ela tá revisando isso, passando a limpo algumas folhas, né, e com uma caneca de cerveja amanteigada, né, enquanto ela dá alguns goles, assim, mas ela também utiliza um capuz, e o tempo todo ela tá olhando pra porta, ainda com medo de que possa aparecer alguma coisa. Apesar dela se sentir segura em Hogsmeade, ela ainda fica com as orelhas em pé para caso chegue, né, um desavisado ali. Perfeito. Então, Agatha, quando você se aproxima ali do Cabeça do Javali e entra, você percebe que pode rodar uma percepção, na verdade. A melhor coisa para eu te descrever o que a Agatha vê ou não vê é uma rolagem de dados. Ok, olhos aguçados. Você vê, quando entra ali no Cabeça do Javali, aquela mulher, assim como ela descreveu, e por pouco, né? Você tem que ter um olhar realmente meticuloso para perceber ela ali. Definitivamente a Agatha percebe que ela é uma mulher que não quer ser vista. Além da Agatha, existem outros 2 bruxos conversando ali. Um deles você não conhece, o outro você conhece de vista assim do ministério. Ele é relativamente conhecido, que é o chefe do departamento de jogos e esportes mágicos, Frederico Quartzdor. E junto com ele está um homem que você não conhece,
E eles estão sentados, assim, conversando meio que baixos, falando baixo, assim, e tal. E os dois olham pra você quando você entra. É nítido que a mulher, ela também olhou de relance, assim, mas ela rapidamente desviou o olhar pra fingir que não estava olhando, mas pelo seu resultado, né, pelo olhar meticuloso, a Agatha consegue perceber isso também, e claro, o Alford, que você já conhece dos tempos de escola, que está sempre ali, ele é o proprietário do bar. Ah, sim, perfeito. Então já que eu conheço ele e se eu percebo que ele me viu, eu vou cumprimentar ele com um aceno de cabeça. E vou me aproximar assim lentamente da mulher para ver se é ela mesmo, sabe? Eu vou rodear um pouco a mesa discretamente, cumprimentar algumas pessoas ali pelo bar. E percebendo que é ela mesma, eu vou sentar na mesa dela, mas não como se eu tivesse justamente ido falar com ela, como se eu tivesse por acaso sentado numa mesa que eu vi que tinha lugar, sabe? Ok. Então, Zaya, mesmo sabendo que só tem você e aquela outra dupla de amigos, você vê uma mulher que você nunca viu na vida se sentando ali. Que dia quente hoje. E aí eu olho pra ela e falo: eu não te vejo muito por aqui, você é? A Zaya tá ainda com a cabeça abaixada olhando pro livro, mas aí ela levanta os olhos pra ela e avalia, né? Meu nome é Agatha Harkness. É um prazer conhecê-la. Ora, E aí? um prazer. Você. Bom, eu não te conheço também. Eu estou há pouco tempo aqui em Crogsmith. Ah, então você é a Zaya. Sim. Aí quando a Agatha cumprimenta ela, os dedos da Agatha não estão pretos dessa vez. Elas usam feitiço pra deixar a mão dela bonitinha também, pra não chamar atenção. Você percebe que a mão da Zaya, ela é desgastada, assim. Tem uns calos por ela mexer bastante com animais e com terra ali, com comida de animal. Você vê que é uma mão que foi trabalhada. Sabe, o professor Dumbledore disse por carta que era um assunto bem particular no seu caso e que não deveríamos chamar atenção e que você não deveria ser visto. Então eu fiquei bastante intrigada com a situação. Podemos conversar por aqui ou... Ah, Shukran, obrigada por manter a discrição. Vamos então para o meu quarto. Sim, eu acho que é melhor manter o máximo de discrição possível nesse caso. E aí, vocês começam a subir. O Alford olha mais pra saber se realmente a Zaya tá subindo de boa vontade ou de má vontade. Porque ele olha estranho pra Agatha, olha pra ela de cima a baixo, ele nunca viu antes. Então ele fica bem com um olhar suspeito. Mas vendo que a Zaya sobe de boa vontade, ele não faz nada. O quarto ali na casa do Javali é muito simples, extremamente humilde. Tem uma cama, uma pequena cômoda e um armarinho assim de 2 portas só. O banheiro consiste em um pequeno penico. E aí que vocês estão sozinhos no quarto. Sozinhas. Tá. A Agatha, assim que entra no quarto, ela vai estalar os dedos e voltar à sua roupa, a forma original, né? Aquele manto roxo mais larguinho e o cabelo solto. Se eu E fosse a Zaya, eu já pegava a varinha. A Zaya, ela tira o capuz assim, mas ela fica meio cautelosa e... Ora, que belo vestido. Bem mais confortável. E a Agatha vai se sentar no primeiro lugar que ela vê ali. Então, queridinha, em que posso lhe ajudar?
A Zaya levanta a sobrancelha, tipo, nossa, que folgada, né? Mas ela se senta na cama, né? Porque também não tem outro lugar ali pra sentar. Bom, eu estou há muito tempo longe de Hogwarts e agora eu gostaria de voltar para minha casa, sabe? Porque, bom, a minha casa eu não considero como uma casa, se é que me entende. Já que o meu pai é muito rígido e eu não sinto saudades de lá. Então, depois que eu estudei há muitos anos sobre as criaturas mágicas, por isso eu decidi voltar e pedir o cargo de professora de trato de criaturas mágicas. Mas Dumbledore disse para mim que está ocupado o cargo, não é mesmo? A Agatha tava roendo as unhas enquanto olhava pra ela, assim, enquanto ela falava. E agora ela se projeta mais pra frente e fala: sim, o cargo por enquanto está ocupado, mas sempre podemos dar um jeitinho. Mas sabe, eu fiquei curiosíssima com a situação. Pela forma com que o ministro falou comigo, pareceu que você estava querendo não só lecionar em Hogwarts, mas se abrigar lá. Me diga, querida, você está realmente se escondendo de alguma coisa? Tem algo a ver com esse rígido do seu pai? A grande verdade é que meu pai, ele quer muito que eu case. E eu não quero me casar. Então, por isso eu quero ficar um pouco longe dele. Eu não sei se seus pais são assim, rígidos. O A problema Agatha não é fica casar muito com o séria quando puro ela fala sangue, isso. mas é que eu só não quero me casar com um homem 100 anos mais velho que eu. Tá, a Agatha ficou olhando meio que pro vazio, assim, parece que ela se distraiu com alguma coisa. E depois ela volta a olhar pra ela e balança a cabeça. Ah, sim, sim. Uhum. Bem, como eu estava dizendo, o cargo de trato das criaturas mágicas está ainda ocupado, pelo que eu soube. Mas o cargo de professora de adivinhação eu acho que estava disponível. Você não leva jeito pra essa área também, não? Ela se sente um pouco nervosa ali, ela dá aquela respirada funda. Bom, posso tentar, digo assim, a verdade, mas o meu verdadeiro talento é com os animais. Mas eu aceito. Para Ah, poder ficar na escola. não, mas a escola também precisa de alguém com competência para isso. Você teria que provar suas habilidades. Poderia falar alguma coisa sobre o meu futuro agora, por exemplo? A Agatha sorri assim e fala: estou brincando, estou brincando. O ministro me disse que ele pode te conseguir. Que Hogwarts, eu acho que está disponível um cargo, se eu não me engano, não é exatamente para dar aula com as criaturas mágicas, mas para cuidar das criaturas do castelo, alguma coisa nesse sentido. Eu não me lembro muito bem. Mas se você. Seria maravilhoso. Eu poderia cuidar sim. Seria já de grande ajuda. Sim, eu vou conversar também com o diretor da escola, o senhor Azael Nott. Eu o conheci na audiência, um homenzinho muito simpático. Não creio que ele crie objeções. Se ele aceitar, nós podemos ver qual cargo se encaixa melhor na sua situação. Shukran, eu agradeço muito. É claro que eu não posso prometer nada. Eu vou ver realmente se esse cargo está disponível. E posso te enviar uma carta para te informar melhor os detalhes. Tá, certo. Eu fico então no seu aguardo. Certo. E essa sua experiência com criaturas mágicas, onde você a conquistou? Eu fui para o Brasil e estudei um pouco em Castelo Bruxo para aprender mais sobre as criaturas.
Passei um bom tempo lá. Sim, entendo. É uma Bem, escola de grande prestígio sobre os animais. E sim, desde sim. que eu estudei aqui em Hogwarts, eu sempre gostei das criaturas. Sim, eu conheço. Nós podemos ir marcar uma conversa também com o diretor e ver como pode ficar a sua situação. E a Agatha agora estende a mão assim, segura a mão dela superficialmente e fala: E sobre o seu pai, você fez o melhor em fugir. É terrível essa tendência que os homens, os pais têm de controlar nossas vidas como se não fôssemos nada. E a Agatha aperta a mão dela mais forte e depois solta. Eu fico feliz que você me entende. É uma situação realmente complicada. Eu farei o possível para te ajudar. Tudo o que estiver no meu alcance, senhorita Rashid. Shukran, obrigada. Não precisa me agradecer. Eu tenho certeza que você faria o mesmo por mim caso eu precisasse. E a Agatha dá um sorriso. Ela sorri também, né, retribuindo. E ela meio que te acompanha pra te tirar do quarto já. Tá, a Agatha vai andando atrás dela e reparando em tudo pelo caminho. E depois dessa conversa, acontecem os eventos da sessão passada. A Agatha vai pra escola de trem, tem o primeiro dia. Só que aí a Agatha teve um pequeno problema. Antes mesmo de eu ter a oportunidade de conversar com o diretor ou sequer mostrar a carta, ao final do discurso do diretor entrou aquele patrono que era desconhecido para muita gente, Agatha. Mas você sabe de quem era aquele patrono. Você, obviamente, não esqueceria o patrono do seu maior mestre e professor de todos, Claymon Moody. Caraca, eu não sabia, meu Deus. Ao mesmo tempo que aquele patrono te traz uma esperança, porque isso é a prova de que ele está vivo, trouxe algumas preocupações. Primeiro, como ele soube dessas informações? Onde ele foi parar? E segundo, a Zaya está do lado de fora da escola. E a mensagem decreta que Hogwarts deve fechar as suas fronteiras. Como você vai pôr a Zaya para dentro agora? É o que passa pela sua cabeça. O jantar, ele termina, você fica extremamente pensativa sobre isso. O diretor, né, manda os alunos irem cada um para suas casas e os monitores vão seguindo. Inclusive, você vai também levando ali o pessoal da sua casa pro quarto. Tem aquele pequeno momento em que você e o Barão conversam, os alunos seguem meio que sozinhos por ali. E quando a conversa sua com o Barão termina, você acha que tá tudo bem na escola. E aquele mesmo pensamento volta. A Zaya tá do lado de fora da escola. Certo. Mas pelo que o patrono falou, cartas talvez poderiam ser mandadas com autorização do diretor e a minha, né? Sim. Eu poderia tentar enviar uma carta para ela. Rola um intelecto também, rapidamente, só pra eu ver um negócio. Pelo menos para poder dar alguma justificativa, né? Sim. 4. Você realmente não sabe de imediato como furar essa brecha. Tá, então no primeiro momento, assim, eu ainda tô meio atordoado com a notícia, com
ter visto o patrono do Claymon nessa situação. E infelizmente vou ter que deixar pra pensar no que eu vou fazer com a Zaya depois, né? Na real, eu preciso entregar inclusive a carta pro diretor. Sim. No momento em que eu tô andando ali com o Barão, eu não tô nem prestando tanta atenção no que ele fala, eu só tô com um pensamento a mil, pensando no que eu posso fazer pra colocar ela agora pra dentro. Eu acho que a primeira atitude que eu vou tomar, assim que eu conseguir voltar pro meu quarto, é escrever uma carta pra ela, avisando que foi em decreto do Ministério que ninguém entraria, nem sairia do castelo. E eu veria o que poderia fazer por ela o quanto antes, mas que a situação tá um pouco complicada, né? Eu acho que no qual momento foi que eu consegui pensar, né? Ok. Bom, você faz essa carta e envia ela e percebe que, de alguma forma mágica, a sua coruja ela passa por ali tranquilamente, né? Realmente é notável que existe um campo mágico em torno da escola. Não, você não consegue saber se ele já existia ou se ele realmente foi feito ali depois do decreto. Mas a sua coruja, ela consegue transpassar por esse campo. E aí, Zaya, você já tá tarde da noite lá, você atenta, percebeu, né, aquela movimentação no castelo, mesmo que estando a alguns quilômetros longe, percebeu uma maior movimentação nele. E talvez distraída ali com seus estudos, anotações, recordações e vigilância, não tenha se tocado até receber a carta, que hoje era 1º de setembro e que as aulas voltariam. Você pega aquela carta da Agatha e vê exatamente o que está escrito, o conteúdo que ela acabou de citar pra gente. Finalmente? Bom. Ai, falhou. Bom, finalmente. Bom, vou reunir minhas coisas e me preparar. Perfeito. A Agatha, então, fica com essa missão de... Uma pergunta, mestre. Na audiência, nos relatórios e tudo mais, eu soube o que aconteceu no final com aquele tal armário que o professor entrou, que o menino aconteceu aquilo tudo. Sim, você sabe que um deles, houve uma investigação em Hogwarts depois da morte do Alec pelos próprios Aurores, né? Eles tentaram revirar algumas coisas ali, principalmente naquela dita casa que o armário sumidor dava acesso, né? Ele fica do outro lado da Floresta Proibida. E a Floresta Proibida, ela é gigantesca, assim. O lado oposto a ela já meio que sai das fronteiras dali, propriamente, dos terrenos de Hogwarts, né? E esse armário, né, que estava do outro lado, foi levado pelos Aurores. No entanto, a outra, não se sabe para onde. A outra ponta ficou no quarto do diretor. Ficou lá no quarto não, na sala da diretoria. Entendo. Então no ministério nem mesmo eu sei para onde foi levado o outro armário. Não sabe. Tá, eu fico pensando em brechas assim para poder trazer alguém para dentro, mas depois eu também me pergunto quanto eu poderia ficar realmente pensando sobre isso, porque já que foi uma ordem também do ministério que ninguém entrasse e saísse da escola, eu me pergunto se eu poderia sequer cogitar quebrar essa regra para trazer uma pessoa razoavelmente desconhecida, né, só conhecida mais pelo Dumbledore ali para a escola.
Então a Agatha decide esperar até que converse com o diretor e até que receba uma carta, né? Uma resposta, de repente, da Zaya ou do próprio ministro. Então, por enquanto, ela só vai ficar aguardando uma resposta. Ok. Então, a gente encerra assim com a Zaya no cabeça de javali, esperando um modo de ser colocada dentro de casa. E a Agatha com a missão de colocar ela ali de alguma forma. Sabe Deus como. Que situação, coitado. Exatamente. Deixa eu parar aqui a nossa gravação. Essa foi a sessão de hoje de qualquer forma. Falei que era uma sessão bem curtinha. Mas fica a pendência para a Agatha. A responsabilidade, apesar de tudo, é dela.